E aí, pessoal, tranquilo? Boa noite, professor. Tranquilo. Começar então, já daqui a pouco, esperar mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando aí. A aula de hoje vai ser um pouco mais extensa que normalmente é as aulas. Até porque a gente teve bastante feriado aí nesse percurso. Então, quero dar uma estendida hoje para nós realizarmos exercícios, aula que vem. E daí, a gente iniciar a parte da convecção e fazer um trabalho final de trocadores de calor aí. Tranquilo? Então é isso. Vamos iniciar lá. Vou ficar aqui para gravar. E vou compartilhar a tela aí com vocês. Para a gente não perder tempo aí. Cada minuto aí é precioso. Deixa eu ver só se está gravando. Está gravando, né? Tranquilo, pessoal? Então, vamos fazer uma revisãozinha rápida aí. Então, a gente chegou a ver nas aulas passadas da questão da equação geral da condução, né? Uma equação diferencial parcial. Mais o quê? Que era a energia gerada dividido por K, 1 sobre alfa, delta T, por T, né? E, então, a gente resolveu ela, né? Chegou nessa equação, e nós vimos ela para alguns casos, o que? De condução, unidimensional. Né? Então, isso aqui isso aqui se restringia a isso aqui, né? Então, nós íamos ter alguns casos aqui, o caso permanente, né? Que a gente vai estudar agora, né? A gente vai estudar então, né? Se a gente aprendeu a resolver essa equação, né? Principalmente se esse cara fosse igual a zero, se no regime permanente, mas com a geração de calor em alguns casos aí. Então, para o caso, né? Para o caso de regime permanente, e sem geração de energia, né? Então, a gente chega ao quê? Que esse cara aqui vale isso. Igual a zero. Né? Então, se a gente resolver esse cara aqui, né? Vamos dizer, por esse caso que ele está passando por essa parede aqui. Né? Essa parede tem o comprimento de 0 a L.
né? Então, nessa extremidade 0, ele tem uma temperatura, vamos dizer assim, T1, e nessa outra extremidade tem uma parede T2, tem uma temperatura T2. Então, a gente aprendeu, né, que para esse caso, aplicando as condições de contorno, quer dizer, não aplicando as condições, mas resolvendo essa equação aqui, a gente chegava que a distribuição ela variava linearmente em relação aqui a x, né? Então aqui seria C1x mais C2, né? A gente aprendeu esse cara aqui integrando duas vezes esse cara aqui. Então, se a gente aplicar essas condições de contorno, que o quê? Que em t de x igual a 0, ele tem uma temperatura T1, né? Ou seja, tomei o C2 aqui, ou seja, esse cara é a mesma coisa escrever assim, ó. Então, t de x igual a 0, né? Então, vai pegar aqui a borracha. Ai. Vou botar uma notificação aqui só. Escrever a outra condição de contorno, eu retorno. E tem aqui, que quando t de x igual a L, isso aqui é a temperatura T2, né? T2. Então eu consigo, através dessas condições de contorno, que essa aqui são as condições de contorno naturais ou condições de contorno de Dirichlet, né? Essa aqui é uma condição de contorno. Então eu consigo achar os constantes C1 e as constantes C2, né? Então a constante C2 a gente sabe, então se a gente substituir lá, vamos dizer, com T igual, falando x igual a 0, isso aqui vai ser C1 vezes 0 mais C2. Então eu sei que para esse caso aqui ele vale T1. Então, portanto, eu já sei que C2 vale T1. Né? E quando T de x igual a L? T de x igual a L. Né? Então, C1 L, né? Mais C2 igual a T2. Né? Deixa eu fechar aqui só. Aqui em cima, né? Então eu sei lá que... Só que o C2 eu sei que vale T1, né? Então C1L mais C2 que vale T1 igual a T2. Então C1 vale o quê? T2 menos T1 por L. Então a minha distribuição da temperatura T de x é o quê? T2 menos T1 Lx mais C2. Mais T1, né? Então, ou seja, então eu sei que a minha temperatura, né, ela tá com isso, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é uma relação linear, ó. Esse cara aqui é uma relação linear. Isso aí, então, que é a minha temperatura, vamos dizer assim, ó. Pegar outra cor aqui, pegar o verde. Tá variando linearmente, né? Vou pegar a borracha para deixar um pouco mais caído. Ficou legal. Varia linearmente assim, ó. Beleza? Então, eu sei ainda, ó.
que a lei de Fourier, né? Que a lei de Fourier era dessa maneira aqui, ó. A lei de Fourier ainda podia ser escrita dessa maneira, né? Vou pegar a borracha aqui. Então, lembrando que a lei de Fourier, né? É dada por, né? Dada por. Então, a lei de Fourier era uma relação constitutiva que correlacionava o fluxo, né? Fluxo de calor, uma matriz de condutividade pelo gradiente de temperatura. Então, esse cara aqui, ó, então, meu vetor condutividade, isso aqui é um vetor, ó, pessoal. Isso aqui também é um vetor, ó. Um vetor com um vetor, porque isso aqui ele vai dar o fluxo, qual que é a direção do fluxo, né, de calor em cada direção aqui. Então, eu sei que esse vetor aqui, ó, era kx delta T por delta TXI mais delta T por delta, faltou Y aqui, ó. KY delta T por delta TY J mais KZ por delta T por delta Z K. Então, isso aqui são vetores unitários, né? São vetores unitários. Então, isso aqui é uma base, né? Porque uma base de vetores linearmente dependentes que formam esse espaço euclidiano tridimensional aí. Professor, Oi? a lei de Fourier ali não tá faltando um sinal de menos? Então tá faltando sinal de menos aqui em cada. É menos kx, né? Menos. É menos aqui, ó. Obrigado. Então, se a gente pensasse, então, se a gente pensasse na taxa, na taxa de transferência de calor unidirecional, né? Unidirecional. Então, esse cara aqui, ó, ou seja, só na direção x, esse cara aqui, a taxa, ó, pode ser escrito como fosse menos k, né, a dt por dx. Ó. dt por dx. Ou seja, se eu derivar esse cara aqui, ó, em relação a dx, isso aqui eu sei que vai dar o quê? T2 menos T1L. Então, QX, ó, é menos KA T2 menos T1L, que é igual a quê? K vezes A T1 menos T2 divididos por L. Né? Então, seria o fluxo, né? A minha taxa de transferência de calor. Isso aqui é a taxa. Né? Isso aqui é fluxo. Isso aqui é fluxo, né? Se lembrar que é a taxa pela área. Tranquilo? Então a gente vai introduzir agora, então isso aqui é a taxa de calor,
para um problema, né, permanente, vamos dizer assim, para um problema permanente, unidimensional. Então, qual que é a lógica, né? Estão vendo isso aqui sempre no plano, mas vocês sempre partem da equação geral. A equação geral, vocês acham a distribuição da temperatura. Caso as condições de contorno, né, você acha esse cara aqui, você acha essa distribuição, qual é a distribuição da temperatura ao longo da direção, deriva ela em relação a x aí, né, ou na direção que você está calculando e calcula o fluxo. Por isso da importância da equação da condição. Né? Por isso da importância da equação da condição. Porque a equação da condição me fornece sempre o que? A distribuição da temperatura ao longo, né, de x, y e z para aquele meio contínuo. Né? Para aquele meio contínuo. Então a gente vai introduzir agora um conceito aí muito importante, que é o conceito de resistência térmica. Conceito de resistência térmica. Então vamos supor, a gente sabe, né, que então o nosso calor de condução, vamos dizer assim, nosso calor de condução, nossa taxa de transferência de calor por condução, né, unidirecional, por exemplo, ser Ka para uma parede, né, T1 menos T2 divididos por L. Eu posso escrever esse cara aqui, ó, como Q sobre conde, como fosse T1 menos T2 divididos por um R de condição. Esse R de condição é minha resistência térmica de condução. Que essa resistência térmica de condução, R conde, ó, ela é dada por quanto? L sobre K, ó. L sobre K. L sobre K. Então a gente pode entender ela como fosse uma resistência igual da elétrica lá. Eu vou ter uma temperatura T1, eu vou ter essa temperatura T2, eu vou ter essa resistência de condução aqui desse meio contínuo, desse meio, né? Entre essas temperaturas 1 e 2, que é dada L sobre K. Ó. Então, o que é a resistência? Como o próprio nome mesmo fala, é uma resistência ao quê? A passagem do calor. Mesma coisa na resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? É uma resistência ao quê? A passagem da corrente elétrica. Aí, nesse caso aqui, é uma resistência ao quê? Ao fluxo de calor. Né? Ao fluxo de calor. Né? Ao fluxo ou a energia térmica de calor aí. Então percebam, ó, quanto menor for meu K, ou seja,
quanto menor for a condutividade do material, né? Ou seja, a condutividade é essa facilidade de conduzir calor, maior vai ser a resistência. Então, ou seja, materiais com baixa condutividade oferecem uma grande resistência à transferência de calor por condução. Se for ao contrário, por exemplo, quanto maior for a minha condutividade, né, menor então vai ser a minha resistência por condução, né? Então, né, obviamente, e quanto maior for a resistência por condução, menor vai ser a minha taxa aqui, né? Minha transferência de calor aí por condução. Né? Então, esse é um conceito muito importante, que é esse conceito assim de que resistência térmica. Resistência térmica. Então, essa aqui é a resistência térmica por decondução. Uma outra forma de resistência que nós temos é o quê? É resistência térmica por convecção. O que é convecção? É transferência de calor entre um sólido e um fluido em movimento. A gente vai estudar mais em detalhe agora no segundo bimestre nas próximas aulas. Mas a gente sabe aqui que a taxa de transferência por convecção é o quê? É HAT menos T infinito, né? O TS, onde T, essa é a temperatura da superfície, T infinito é minha temperatura ambiente, né? Eu posso escrever esse calor de convecção ainda como? Né? Taxa de convecção como fosse aqui, ó. TS por T infinito por um R de convecção. Que é o quê? Uma resistência térmica, né? É uma resistência térmica, né? Entre TS, quer dizer, entre T infinito e TS, vamos dizer assim, de convecção. E esse R de convecção, ó, é dado por quê? 1 sobre HA. A realidade é aqui, pessoal, só mudar aqui. TS por T infinito. TS por T infinito. Que vai ter o fluxo, então, a passagem de convecção aqui, ó, por cima desse cara. Então, esse R de convecção, que é o que é uma resistência térmica à convecção, vai depender, então, né, principalmente desse cara aqui, ó, meu coeficiente de convecção do H, né? Ou seja, e esse H vai depender muito, né, da natureza de escoamento do meu fluido. Né? Por exemplo, se esse fluido tem um escoamento turbulento, se esse fluido tem um escoamento laminar, qual é o meio que ele está escoando, se é um meio externo, se é um meio interno. Isso aí vocês vão ver que esse cara vai depender, vai
vai ser calculado a partir de um parâmetro adimensional, que é o Nusselt, e esse Nusselt vai depender de outro parâmetro adimensional, que é o Reynolds, que esse Reynolds, né, é um parâmetro de escoamento do fluido, mas é uma relação entre as forças inerciais do fluido pelas minhas forças viscosas, né? Então, vocês estão vendo, vão ver com o professor Gabriel agora, em Fenotrans lá, o número de Reynolds, que é um parâmetro adimensional que permite, né, ver, né, se o escoamento é turbulento ou laminar, né? Então, vocês vão ver isso aí com o professor Gabriel. Não sei se já chegaram a ver, mas provavelmente vão ver. Se não viram, vão ver, porque é algo muito importante, né? E aqui tem ainda a resistência térmica. Por quê? Por radiação, né? A gente sabe, né, que o meu calor de radiação é o quê? É a minha emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann vezes a área superficial, o quê? A temperatura da superfície é a quarta menos a temperatura da vizinhança a quarta. Esse cara aqui eu posso fatorar ele, né? Então esse cara aqui, a mesma coisa escrever esse cara aqui, AS, vezes o quê? TS ao quadrado menos T da vizinhança, né? T da vizinhança ao quadrado, vamos dizer assim, mais TS ao quadrado menos T da vizinhança ao quadrado. A gente pode escrever e a gente pode fatorar esse cara mais uma vez aqui, ó. Esse cara aqui pode ser escrito com AS como TS ao quadrado mais T da vizinhança vezes o que? TS mais T da vizinhança vezes TS menos T da vizinhança, né? É isso? Então aqui, ó, esse cara aqui, ó, Professor, daí nessa oi, última fórmula, não tem mais um tem um quadrado quadrado? aqui, tem um Isso. quadrado aqui, tem um quadrado aqui, ó. Então esse cara aqui, ó, é o meu coeficiente de radiação. Então eu posso escrever o Q de rádio, ó, o Q rad, como fosse o H rad, sem o AS, na verdade. H rad AS vezes TS menos T da vizinhança. Que é o meu coeficiente de radiação, vamos dizer assim. Né? Né? E daí eu posso escrever ainda, né, então eu posso escrever que o meu Q de radiação é dado pelo quê? Pelo TS menos um T da vizinhança vezes o que? Uma resistência de radiação. Uma resistência de radiação. Pessoal, vai cair daqui a pouco aqui. Quando daí, se cair, todo mundo volta.
Aqui eu tenho TS, e aqui tenho T da vizinhança, e aqui tenho meu calor de radiação passando. E esse R de radiação é o quê? É 1 sobre, né, H de rad vezes o A, vezes a minha área superficial. E esse H rad vale aquilo ali, né? E esse H rad vale o quê? Vale esse cara aqui, ó, né? Minha emissividade, minha constante Stefan Boltzmann, TS mais T da vizinhança ao quadrado, vezes o quê? TS mais T da vizinhança, vezes TS mais T da vizinhança aqui. Uhum. Isso aqui é meu H de radiação. Tranquilo? Professor, ali Oi. é R rádio? É H de rad, que é meu coeficiente de radiação. Não, em cima. Aonde? H? Em cima desse. R? Aqui? É R Esse rádio? aqui? É, o R rad, que é minha resistência de radiação. Uhum. Tranquilo, pessoal. Então, ainda posso, né? Então, a gente vai ver isso aqui muito quando? Por que esse conceito aqui? Quando a gente for, então, falar, então, agora de paredes compostas. A gente vai utilizar muito essa ideia quando for falar de paredes compostas. Então, eu vou... Tu não copiou essa parte aqui ou não? Ô, professor, eu cheguei agora, um pouco atrasado, eu não copiei, mas pode seguir, depois eu tento copiar de alguém. Eu vou dar um stop share aqui, então, pessoal, que eu vou fazer. Então, eu vou fechar aqui a aula e vou parar o vídeo desde que começa uma parte de rede de resistência térmica agora na sequência. Vai ficar 2 vídeos lá daí. Beleza? 2 ou 3. Vamos ver até que horas que a gente acaba isso aí. Mas a ideia é fechar tudo isso hoje. Então vou fechar aqui, todo mundo volta aqui na sala. Beleza? Ok. Beleza. E aí, todo mundo voltou? Quero pegar aqui no livro para ver onde que nós estamos aqui. Professor, você vai criar um outro link, falta 5 minutos só para isso. Então, mas eu acho que quando você fecha aqui, acho que tem que dar um end meeting for all, né? Espere aí.
Tem que dar um end limit for all. Espera aí. Daí agora volta, daí bem certo, né? Voltou bem certo lá, né? Cadê o Juliano e o povo? Será que eles conseguiram voltar? Manda aqui no WhatsApp. Será que o pessoal conseguiu retornar lá? Então, arquivo novo. Só deixa eu salvar essa última aula aqui. Já começamos, né? Pessoal, todo mundo conseguiu aí retornar ou não? Júlio retornou. O Juliano retornou. Então, beleza, vamos prosseguir lá. Ó. Colocar para gravar aqui de volta, record. Vamos lá pra telinha lá de novo, hein? Né? Então, o que Esteve vai começar agora? Que é um conceito aqui. Nem sempre coloquei esse I. Esse aqui é o conceito de rede de resistência térmica. Engraçado, aqui no meu computador fica aparecendo, tipo assim, um negócio de webcam, essas coisas, daí para vocês não deve aparecer, mas para mim aparece, daí você escreve mais reduzido. Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Pegar uma parede aqui. Aqui eu tenho uma temperatura ambiente 1. Aqui eu tenho uma temperatura ambiente 2. E aqui tem o quê? Aqui eu tenho o quê? Esse cara aqui tá uma temperatura T1. Esse cara aqui tá uma temperatura T2. Vamos dizer assim. Beleza? Então, se eu for pensar numa distribuição de temperatura, a gente tem uma coisa mais ou menos assim, ó. Assim, ela em azul aqui, ó. Então ela tem a temperatura ambiente. Então a minha temperatura ela vai caindo aqui até chegar na temperatura T2 aqui, ó. Então T1 é maior do que T2, né? Então posso pensar qual o processo, né? Qual o processo de transferência de calor que eu tenho desse lado? Desse lado aqui eu tenho a convecção. De convecção 1. Aqui nesse meio contínuo, essa parede tem um comprimento L, vamos dizer assim. Nesse meio aqui eu tenho o que? Uma
condução. E aqui eu tenho o quê? Uma convecção 2. Convecção 2. Eu posso pensar nesse cara aqui como uma rede de resistência. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar uma outra corzinha aqui. Agora não me lembro como troca de cor. Aqui, ó. Esse aqui, isso aí. Então eu posso pensar que daqui até aqui, ó, de T infinito até T1, eu tenho o quê? Um R de convecção. De T1 até T2, né? De T1 até T2, eu tenho o quê? Um RD. Aqui faltou uma coisa, hein? Um R de condução. E de T2 até T infinito 2, que é convecção 1, aqui tem um R de convecção 2. Se fosse então uma associação, vamos dizer assim, em série, né? Você vai falar um pouco mais tarde sobre associação em série e associação em paralela, né? De resistências térmicas. Né? O que a gente tem em comum aqui? A gente pode fazer um balanço de energia, né? Que é o quê? A gente tem o quê? Que a energia, a taxa de energia que entra é igual à taxa de energia que sai. Então temos aqui a energia que está entrando na parede, que é o quê? Esse calor Q1. Né? Que é o quê? Esse calor de convecção. Que é o quê? H1, a área, né? T infinito menos T1. Que se transforma em qual forma de calor? Em condução, ó. Em condução. Então esse cara vai se transformar em o quê? Em condução. Então vai ser Ka, vamos dizer assim, T1 menos T2 divididos por L. Que esse calor de condução se transforma em qual tipo de calor? Em calor de convecção. Novamente, isso é a coisa. Conservação de energia. A energia está se conservando. Né? Balanço de energia lá. Termodinâmica. K2A. Só que aqui não vai ser T infinito, né? Vai ser T2 menos T infinito 2. T infinito 1. O que eles têm em comum, pessoal? Né? O que eles têm em comum? A mesma o quê? A mesma taxa de transferência de calor. Então, se eu fosse pensar assim, numa resistência elétrica, o que eles teriam em comum? Eles teriam a mesma corrente. Nesse caso, o que eles têm em comum? A mesma taxa de transferência de calor. A taxa ela se conserva devido a essa propriedade. Quer dizer,
de maneira teórica, né? Porque existe uma dissipação, né? Mas essa energia ela se conserva, né? Então a gente pode escrever ainda então que esse calor, né? Essa taxa pode ser escrito como fosse T infinito 1 menos T infinito 2 divididos por R total. E o que seria esse R total aí, pessoal? Seria a resistência total. Essa resistência total seria a R da convecção mais a R1 mais a R da condução 1 mais o que? Mais a resistência da convecção 2. Que esse cara seria medido como 1 sobre H1A mais 1 sobre L, né? Sobre KA L sobre KA mais 1 mais 1 H2A. Seria meu R total aqui. Tranquilo? Então a taxa de transferência de calor é o quê? Seria a taxa de transferência de calor, a gente pode entender como fosse a diferença de temperatura dividido pela resistência. Então, ou seja, quanto maior resistência ter, mais dificuldade essa taxa de transferência de calor vai encontrar. E se a gente conhecer a taxa de transferência de calor de um ponto, a gente consegue, o quê? Ela está se conservando essa taxa, né? Então eu consigo calcular outros pontos de temperatura em outros locais aí, principalmente quando a gente for falar de paredes compostas, né? Porque é uma casa de uma parede simples, mas a gente pode fazer uma associação de vários o quê? De várias resistências térmicas. Pode associar ela tanto em série quanto em paralelo. Mas antes disso, a gente também costuma escrever esse cara aqui, ó. E janelas. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó, o tamanho. Então a gente também pode utilizar aqui um outro conceito, que é o conceito do coeficiente global de transferência de calor. Você pode escrever que a taxa de transferência de calor é UA vezes um ΔT. Ó. E o que é esse UA? Ó? 1A é 1 sobre o R total. Ó. R total. E o que é o U aqui, então? É 1 sobre A vezes o meu R total. Que é um conceito que a gente vai utilizar também, né, para resolver os exercícios aí. Né? É a mesma coisa que era de cima lá, só ele só colocou esse termo aqui.
que é o coeficiente global de transferência de calor. A gente vai utilizar muito esse cara aqui também quando falar de trocadores de calor. A gente vai utilizar muito esse conceito de coeficiente global de transferência de calor. Agora vamos prosseguir. Agora vamos para o caso que nós temos paredes, vamos dizer, multicamadas, né? Planas, multicamadas. Então vamos supor aqui. Então, eu tenho essa parede. Não gostei dessa cor aqui. Esse rosa aqui. Tenho essa parede aqui. Aí eu vou ter uma outra parede aqui, ó. Que vai começar uma outra parede, ó. Essa primeira parede, vou fazer de preto para não ficar na cor lá. Essa primeira parede, ela vale L1, tem comprimento L1. Usei assim, parede 1, que é parede 2, ó. E aqui eu tenho o que? L2. Aqui eu tenho uma temperatura T infinito. 1. Aqui eu tenho uma T1. Aqui eu tenho uma T2. Aqui eu tenho o que? Uma T3. E aqui eu tenho uma T infinito 2. Temperatura ambiente 1, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. E aqui eu vou ter distribuições de temperatura. A distribuição da parede 1 é diferente da distribuição da parede 2, porque a parede 1 tem uma condutividade térmica K1 e a parede 2 tem uma condutividade térmica K2. Ó. Essas paredes têm materiais diferentes, vamos dizer assim. Tem materiais diferentes, que, por sua vez, têm condutividades diferentes. Mesma coisa, se fosse pensar, por exemplo, você tem uma parede, daí você tem um tijolo, mas antes do tijolo você tem o reboco. Antes do reboco você tem uma camada espessa, uma camada de pintura. Então, tudo isso aí são resistências à passagem de calor ali. Então, ó, esse cara aqui, ó, eu posso entender ele como o quê? Uma associação em série. Uma associação em série. Então, tenho aqui meu T infinito 1. Meu T1 aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Um R de convecção. Então, T1 até T2 tem um R de condução 1. De T2 até T3 eu tenho um R de condução 2. E aqui eu tenho um R de
Faltou aqui, ó. Um R de convecção 2. Aqui é T2, aqui tem o T3. E aqui é T infinito 2. E obviamente meu fluxo aqui de calor aqui passando, né? Ou minha taxa de calor passando por ali. Calor passando. Então, se eu pensar aqui, ó. Esse aqui eu sei que vale 1 sobre H1. Esse aqui vale L. Deixa eu apagar aqui. Só porque aqui ficou muito embaixo. Vou escrever esse cara para cá. L sobre K1 A1. Aqui vale L K2 né? A. E aqui vale 1 sobre K2A. Então, para associação em série, a resistência total vai ser o somatório das resistências. RI, ó. Para associação em série. São a soma de cada resistência aqui. Que para esse caso vai ser R conv 1 mais R conde 1 mais aqui um conde, né? Mais um R conde 2 mais um R de convecção 2. Então, essa aqui para associação em série. São em série. Vamos pensar agora que nós temos que fazer isso aqui em outra. Aqui, voltar. Agora vamos supor que a gente tem agora uma associação em paralelo. Como mais ou menos? Vamos dizer que eu tenho aqui uma parede e aqui eu tenho isolamento térmico. Isolamento. Tem uma parede 1 aqui. Quer dizer, o isolamento para dizer que ele não está trocando calor em cima e embaixo aqui. Quer dizer, é só numa direção. Eu tenho calor 2 aqui. E aqui tem o isolamento. E se não tivesse isolamento, eu já tinha um problema bidimensional daí. Tem esse isolamento térmico. Então, aqui eu tenho a temperatura T1. Toda essa face aqui está suja. Vou voltar aqui. Toda essa face aqui está sujeita a uma temperatura T1. E toda essa outra face aqui está sujeita a uma temperatura T2. Ó. Aqui tem uma quantidade K1 e uma quantidade K2. E aí, pessoal?
Agora complica. Eu sei que o calor é T1 menos T2 pelo RT total, né? Só que o calor para esse caso não é o mesmo. Eu sei que o calor, minha taxa de calor seria assim, o calor em 1 mais o calor em 2. Então, nesse caso, se fazer as deduções, eu chego que o meu R total, ó, é 1 sobre R, que seria 1 sobre o R1, que seria uma condução também, mais 1 sobre R2. Então, 1 sobre o R total é 1 sobre o somatório de RI. Então, esse caso aqui, ó, é o caso para uma associação em paralelo. Né? Associação em paralelo. Agora, o que eles têm em comum? Que tanto o 1 e o 2, se for ver, a cada X aqui, eles vão ter o que? A mesma temperatura, né? Então, o que conserva nesse caso é a temperatura. Né? Isso daí tá para mostrar, se fizer essas deduções lá, mas já vou passar a fórmula direta. Tranquilo então, pessoal, essa parte? Então, a aula que vem, o que a gente vai fazer? Próxima aula. Você vai resolver exercícios. Resolução de exercícios. Eu vou fazer uma lista de exercícios para vocês. E uma prova desse conteúdo. Uma prova do conteúdo. Igual foi feito aí. Daí a gente fecha essa parte de condução. Eu só vou dar na próxima aula uma coisa nova que vai ser a condição de calor em cilindros, né? Vamos dizer, em vez de ser uma parede, vai ser um cilindro, né? Vamos dizer, se eu tenho um cilindro por exemplo, com isolamento térmico, igual você tem na empresa, tem uma tubulação, tem aquela lã de vidro por fora, né? Então, aquilo é uma resistência térmica, né? Então, como que a gente trabalha com esse cara aí? Então, vou passar isso na próxima aula também. A gente resolve exercício, passa esse conteúdo, daí a lista e uma prova. Daí, a gente vai para a convecção. E fechamos daí com o trocador de calor. Então, pessoal, convecção a gente vai fazer bem rápido aqui, vou mostrar bem rápido, não vai dar para trabalhar ela totalmente na sua totalidade, mas eu quero mostrar principalmente os tipos e as correlações aqui. E daí fazer alguma atividade aqui e daí fecha uma atividade de trocadores de calor. Então, pessoal, em relação vou dar um stop share aqui, esteja
Parar aqui. Então, em relação às notas, pessoal, todos os trabalhos tiveram pesos iguais. Então, aquele pessoal que entregou um pouco mais atrasado foi prejudicado, obviamente. Quem não entregou todos foi prejudicado. E quem entregou, tipo, nada, quer dizer, entregou tipo, um exercício que não estava inteiro, nem nada, acabou também sendo prejudicado aí. Então, é isso, pessoal, da minha parte hoje. Alguma dúvida na aula do conteúdo ou não? Oi. Oi, fala. Oi. Aí eu posso colocar, né? Posso colocar lá a resolução. Posso. Tá. Faço sim. Eu faço ela e passo para vocês. Mas a princípio eu acho que todo mundo, por alguma maneira aí conseguiu achar essa resolução, né? Porque tava todas as provas bem parecidas, né? Então se eu fosse olhar mesmo na íntegra aí, vejo que um ou outro que tentou fazer mesmo o exercício. Mas esse aí é as consequências aí de passar a prova. Tranquilo, pessoal? Professor, você tinha colocado um link lá no portal por causa do feriado para a gente ver o capítulo 3 do Mas Kenja. era isso. Na realidade não, era só para dar uma lida, mas eu já abordei aqui que era. Assim, mas você não tem esse capítulo para a gente ter acesso? Tá o do livro lá, eu deixei o livro para vocês lá, né? Nos postos anteriores? Tá lá o livro postado, deixei o livro inteiro lá para vocês. Tá, ok. Eu acho que tá o livro inteiro lá. Deve ter resolve exercício, então, aí na próxima aula. Daí eu faço a questão aí da resolução, posso deixar lá para vocês. Que mais? Eu queria passar uma coisa, elementos finitos, para vocês entenderem a ideia da equação geral da condução, né? Porque a gente nunca resolve analiticamente, a gente sempre resolve numericamente, né? A gente põe alguns métodos numéricos aí para resolução de exercício, que é a ideia de elementos finitos, né? Então, na verdade, eu até tenho um livro aqui, vou pegar para vocês verem, ó. Então, esse aqui é uma... Professor, Oi. o que tem no portal aqui, tô olhando, é o capítulo 2 que você colocou lá. Então eu vou postar o resto lá. Então aqui, ó, esse aqui é um livro aqui que traz todos esses métodos numéricos aqui, ó. Ele tem um capítulo que ele fala que só de problemas de pressões e calor lá. Então tem toda uma parte matemática para resolver esse cara que fosse tridimensional, né? Então ele propõe na verdade o que ele faz aqui, ele propõe um conjunto de funções, né? Ele sai de um espaço, ele vai para um espaço de solução e ele faz uma transformação de espaço, vamos dizer assim. E daí propõe uma base, onde essas bases são funções de aproximação de Lagrange. E daí a gente consegue resolver numericamente esse cara aí. Eu já implementei ele no computador, eu tenho implementado. Eu geralmente, eu sou mais dessa área numérica, né? Eu geralmente implemento e daí confiro com os códigos lá por nuances, ábacos. Eu ia fazer até uma atividade com vocês computacional, mas vamos ver se vai dar tempo de a gente fazer daí. Beleza, então, pessoal? Então, por hoje é isso, então. Valeu. Falou, então, pessoal. Até Valeu, mais. Victor.
Boa noite aí pra vocês. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Eu vou deixar os vídeos lá daí. Boa noite. Ok. Capítulo 3 também, professor. Também deixo lá. Eu deixo anotado isso aqui. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.